meninos, tudo bom? Vamos para mais uma aula, ok? Agora de aula 7 de eletrostática. Essa aula eu estou encerrando esse assunto de eletrostática e após essa aula eu vou postar uma atividade envolvendo todo o conteúdo em eletrostática e esse conteúdo valendo nota, ok? Bom, essa última aula eu vou voltar a falar de potencial elétrico, ok? Só que diferença de potencial elétrico entre num campo elétrico uniforme, tá? Então vamos falar de DDP num campo elétrico uniforme e também de capacitores, tá? Que é o último assunto, são elementos, são os últimos elementos dessa parte de eletrostática a princípio que nós vamos trabalhar, tá? Bom, então vamos à aula. Então, diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Vamos relembrar rapidinho o que é campo elétrico. Tá? Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele é gerado no interior entre duas placas paralelas carregadas eletricamente. Tá? Uma placa positiva, uma placa negativa, e aquela região, ok? Entre essas placas eu tenho ali a geração de um campo elétrico. Tá? O campo elétrico, nesse caso, vai sempre do positivo para o negativo, ok? E qualquer ponto entre essas placas eu vou ter sempre o mesmo valor do campo elétrico, por isso que ele é uniforme, tá? Agora, a diferença de potencial dentro desse campo elétrico vai ser o produto do campo elétrico pela distância das placas, tá? Então, eu tenho as duas placas, vou ter uma distância entre elas, vou ter um campo elétrico que vai ser gerado ali nesse interior, ok? E para eu calcular a diferença de potencial entre essas placas, basicamente é só fazer o produto do campo elétrico pela distância, ok? Então, duas placas paralelas, positivo e negativo, o vetor campo elétrico vai do positivo para o negativo, ok? Ali dentro eu vou ter um campo. Esse campo vai ter o mesmo valor em qualquer ponto dessa região. E para calcular a diferença de potencial, ou seja, o potencial da placa positiva até o potencial da placa negativa, a diferença desse potencial, é só calcular o produto do campo elétrico pela distância entre as placas. Agora, uma outra situação, eu posso também calcular essa diferença de potencial se eu tiver dois pontos dentro desse campo elétrico. Eu não sei a distância entre as placas, mas eu sei dois pontinhos ali dentro desse campo. Tá? Então, se eu tiver um ponto aqui, outro ponto aqui, dentro desse campo elétrico, a diferença de potencial vai ser a diferença entre os potenciais entre A e B, ou a razão entre o trabalho para você deslocar uma carga divididos pela carga. Okay? Então, está aqui o campo elétrico, as duas placas, a placa A e a placa B, a positiva e a negativa, o campo elétrico indo sempre do positivo para o negativo, e aqui está o campo elétrico. Okay? Aqui os vetores, a representação dos vetores, e essa região aqui, qualquer pontinho que você pegar, o valor do campo elétrico vai ser o mesmo, porque ele é constante. Aqui tem uma carga de prova, aqui não interessa saber qual é o sinal dessa carga de prova, tá? Mas aqui ele colocou, sendo que essa carga se movimenta com uma força F no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Nas aulas anteriores nós vimos que para eu ter essa situação, o vetor força e o vetor campo elétrico ter o mesmo sentido, é porque essa carga de prova aqui ela é positiva. Tá? Por que ela é positiva? Porque ela está sendo atraída pelo negativo. Então a força que está fazendo é de aproximação. Tá? Se essa carga fosse negativa, o vetor força estaria no lado oposto. Ou seja, o vetor força teria o sentido oposto ao vetor campo elétrico. Tá? Mas no nosso caso aqui, a gente não está visualizando a carga, o sinal da carga. Tá? Nós estamos calculando apenas a diferença de potencial entre as placas. Então, sabendo a distância entre elas, a diferença de potencial vai ser o valor do campo elétrico vezes a distância.
Se você tiver dois pontos entre eles, não tem a distância, tá, entre as placas, então você tem dois pontos distintos dentro desse campo elétrico, então vai ser diferença de potencial, vai ser o trabalho realizado para ir de A para o B, divididos pela carga de prova. Ok? Aqui tem os potenciais, V e VB são os potenciais nos pontos dados, e a unidade do campo elétrico é volt por metro, ok? Volt por metro. A unidade de diferença de potencial é voltagem, é volt, tá? Agora, a unidade de campo elétrico, nesse caso, é volt por metro. Vamos aqui a um exemplo. Então, a partícula de massa 10 a menos 16 kg e carga positiva de 10 a menos 8 coulomb. Move-se na direção das linhas de força de um campo elétrico uniforme, sob ação exclusiva da força elétrica. Então está aqui, eu tenho uma carga, né, uma partícula que eu coloquei nesse campo elétrico, ela está se movendo aqui dentro, ok? Ela passa pelo ponto X com uma velocidade de 4,10 a quarta metros por segundo e passa pelo ponto Y com velocidade de 6,10 a quarta metros por segundo. O que significa isso? Você lançou uma partícula dentro desse campo elétrico, ela ganhou velocidade, passou pelo ponto X com uma velocidade de 4,10 a quarta metros por segundo e passou pelo ponto Y com velocidade de 6,10 a quarta metros por segundo. Ok? Então, o que ele pede na letra A? O movimento da partícula é acelerado ou retardado e pede para justificar. Antes de responder as perguntas, uma dica: anotem ou destaquem os valores dados no problema. Então, aqui anota a massa da partícula, dá uma destacada, carga da partícula, dá uma destacada, velocidade no ponto X e velocidade no ponto Y. Marca isso daí, ok? Então, vamos lá. Questão de justificar. Justificar não é só dizer, é acelerado. Não. É só retardado. Não. Tem que fazer a justificativa. Por que é acelerado? Por que é retardado? Tá? Então, verifica. No problema, temos que a velocidade da partícula variou de 4,10 a quarta para 6,10 a quarta, ou seja, ela aumentou. Como é que eu sei que ela aumentou? Nós calculamos a variação de velocidade. Variação de velocidade, ΔV. Velocidade final menos velocidade inicial. Então, velocidade final, 6,10 a quarta. Velocidade inicial, 4,10 a quarta. Como as potências são iguais, é só fazer a subtração. Então, 6 menos 4, 2,10 a quarta. Então, qual foi a variação de velocidade entre esses pontos? Foi de 2,10 a quarta metros por segundo. Ou seja, foi uma variação positiva. A variação sendo positiva, o movimento ele é acelerado. Ok? Então, vamos lembrar lá da mecânica, lá da cinemática. Tá? Variação de velocidade positivo, movimento acelerado. Variação de velocidade negativo, movimento retardado. Ok? Então, qual é a justificativa? O movimento foi acelerado porque a variação de velocidade foi maior do que zero. Variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Ok? Então, vamos para a próxima. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento? Então, veja, a partícula passa pelo ponto X e passa pelo ponto Y. O vetor, nesse caso aqui, o vetor campo elétrico, ele é horizontal. E está vendo que os pontos X e Y também são horizontais? Então, nesse caso aí, houve mudança de velocidade, a partícula ela acumula energia, só que essa energia, ela depende de quem? Ela depende da velocidade. Você tem velocidade e tem massa. Então, qual é a energia acumulada ou gerada quando um corpo tem massa e tem velocidade? É a energia cinética. Tá? Então, o trabalho realizado para ir de X até o ponto Y é a variação de energia cinética do corpo. Ok? Quem não lembra de energia cinética, massa, velocidade ao quadrado divididos por 2. Vamos ter que lembrar lá da mecânica. Massa, velocidade ao quadrado divididos por 2. E como nós queremos o trabalho, então nós temos o trabalho de x para y, é a variação de energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Então aqui eu tenho
Como a massa é a mesma, eu posso separar a massa. Então, massa divididos por 2 vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Ok? Então, trabalho realizado horizontalmente de x para y. É a variação de energia cinética. Como nós temos os valores, é só substituir a massa 2,10 a menos 16, divididos por 2, velocidade final 6,10 a quarta ao quadrado, menos 4,10 a quarta ao quadrado. Então está aqui. Então só fez a substituição, vamos resolver os cálculos. 6 ao quadrado vai dar 36, 10 a quarta elevado ao quadrado vai dar 10 a oitava, o 4 ao quadrado 16, 10 a oitava também. Tá? 2 divididos por 2 dá 1, então sobra só o 10 a menos 16. Efetuando os cálculos, 36 menos 16 dá 20, a potência é igual, então é só subtrair. Temos que 20 vezes 10 a menos 8. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, menos 16 mais 8 dá menos 8. Então, qual é o trabalho realizado para ir de x até y? A partícula é de 2,10 a menos 7 joules. Ok? Então, é como se você pegasse essa partícula e levasse até o ponto, do ponto x ao ponto y. Quanto de energia você vai gastar? 2,10 a menos 7 joules. Na letra C, ele pede para calcular a DDP entre x e y, ou seja, a diferença de potencial entre x e y. Como o campo elétrico uniforme, nós não temos a distância entre as placas e não temos a distância entre os pontos ainda, tá? A diferença de potencial vai ser a razão entre o trabalho pela carga. Nós temos o valor da carga de prova, então é só fazer a substituição, trabalho divididos pela carga. Então, diferença de potencial, o trabalho calculamos na letra B, 2,10 a menos 7. A carga, 2,10 a menos 8. 2 divididos por 2 dá 1. 10 a 1. E 10 elevado a 1 é de 10 volts. Então, a diferença de potencial entre x e y é de 10 volts. Ok? Lembrando, nesse item a gente não tem a distância entre as cargas, então eu não posso usar o produto do campo elétrico pela distância. Ok? Mas nós temos os dois potenciais, ou seja, as energias que foram gastas nesse caso aí, ok? Para ir de x até y. Na letra B ele pede a intensidade do campo elétrico entre x e y. A distância agora ele dá entre os dois pontos. Lembra que eu falei? Eu posso calcular usando o campo elétrico e a distância entre as placas, ou a distância entre dois pontos dentro desse campo elétrico. Então está aqui, ó. DDP é o campo elétrico vezes a distância. A distância é de 20 centímetros, ou 2,10 a menos 1 metro. A DDP nós temos, que é entre x e y, que é de 10 volts, então é só substituir. Então, substituindo, chegamos que o campo elétrico é de 5,10 a 1 ou de 50 volts por metro. O que significa isso? Se essas placas tivessem 1 metro entre elas, a diferença de potencial entre elas era de 50 volts. Será, desculpa, de 50 volts. Ok? Então, a diferença de potencial entre as placas A e B, né, positiva e negativa, sendo a distância de 1 metro, é de 50 volts. Tá? Então, o campo elétrico é de 50 volts por metro. E lembrando, como esse campo elétrico é uniforme, esse valor vale em qualquer ponto do campo elétrico, entre as placas. Ok? Então, agora vamos para capacitores. O que são capacitores? São dispositivos capazes de armazenar carga elétrica. Tá? Ele é composto de placas paralelas, condutoras, chamadas de armaduras, e por um material isolante chamado de dielétrico. Tá? Esse material dielétrico pode ser ar, pode ser papel, pode ser vidro, pode ser óleo, ok? Tanto faz. O que é dielétrico? São isolantes, beleza? São materiais que protegem o contato quando você passa ali cargas elétricas, ok? Bom, então, capacitores são elementos que armazenam energia. Você pode perguntar assim, professor, mas bateria também armazena energia, então ela também é um capacitor? Ela tem a mesma função,
Tá? A diferença entre capacitor e bateria é que a bateria ela segura essa carga elétrica por mais tempo. O capacitor não, ele descarrega muito rápido. Tá? Ele armazena energia, porém ele joga essa energia no sistema muito rapidamente, diferente da bateria. Tá? Num circuito elétrico, você já deve ter visto, é um elementozinho redondinho, parecido com esse. Tem alguns que são achatadinhos, tá? Mas aqui está a composição dele. Então aqui tem as placas metálicas e os dielétricos, ou seja, os isolantes dentro dele. Tá? Então aqui dentro ele tem a capacidade de armazenar energia. Mas ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de armazenar energia, ele tem a capacidade de jogar essa energia muito rapidamente no sistema. Tá? Então, quando o capacitor ele é carregado, as placas adquirem cargas de mesmo módulo, ou seja, a carga entre a carga da placa A e da placa B, ou seja, positiva e negativa, vai ter o mesmo módulo, o mesmo valor, só que com, lógico, sinais contrários. Eu vou ter um positivo e um negativo, mas o valor vai ser o mesmo. E esse módulo ele vai ser a carga do capacitor, ok? Então, se eu tenho um capacitor de 2 coulomb, isso quer dizer que ali dentro eu tenho uma placa carregada positivamente com 2 coulomb e uma placa carregada negativamente com 2 coulomb, ok? E essas cargas, né, por causa dessas cargas, ou seja, por causa dessas placas que estão em paralelo, existe uma DDP entre elas, ok? Ou seja, como as placas estão em paralelo, ali dentro eu vou ter um campo elétrico que vai ser uniforme, tá? Então está aqui as placas, uma positiva e uma negativa, e eu vou ter uma diferença de potencial entre elas. Capacitância é a constante característica de cada capacitor e depende das dimensões, ou seja, vai depender da armadura, ou seja, vai depender da distância entre essas placas, ok? E da forma que é fabricado esse elemento. A capacitância, então, é calculada pela razão entre a carga e a DDP, ou seja, a carga e a voltagem. Então, capacitância C é a carga divididos pela DDP, pela voltagem. E a unidade é coulomb por volt ou 1 farad. Farad, pode ser 1 farad. É em homenagem também ao Faraday, ok? Aquele da gaiola, da blindagem eletrostática, ok? Então 1 farad é a unidade de capacitância. O que é a capacitância? É a carga, né, coulomb por volt, carga por DDP. Beleza? As aplicações, que eu coloquei algumas, são sensores, filtros de ruído, absorver picos, divisor de frequência, armazenamento de cargas em sistemas de flash, ou seja, aquele flash fotográfico que, né, ele é um capacitor. Então, quando o flash acende, estou jogando toda a energia fora, ele descarrega, ele demora um tempinho para carregar novamente. Tá? Conjuntos de transmissores, baterias temporárias, laser, radar, aceleradores de partículas, sinalizadores, start de motores de portão eletrônico. Tá? Quem tem portão eletrônico em casa, para você dar ele funcionar, ele precisa jogar essa energia, então ele tem um capacitor e fontes de alimentação. Ok? Bom, energia armazenada. Ora, como a gente vai ter uma diferença de potencial entre essas cargas, entre essas placas, nós podemos guardar energia também. Ok? A gente vai ter uma diferença de potencial. Então, quando conectado a uma bateria, as placas do capacitor eles adquirem cargas opostas de mesmo modo. O trabalho necessário para carregar se transforma na energia potencial elétrica do campo elétrico que existe entre as placas. Tá? Então aqui, para eu carregar então um capacitor, eu preciso ligar ele a uma bateria, ok? E entre essas placas eu vou ter uma região que eu vou ter uma energia, vou ter um campo elétrico e obviamente eu vou ter um potencial elétrico, uma energia potencial elétrica. Então, a energia armazenada no capacitor vai ser a capacitância, carga por DDP, vezes DDP ao quadrado, divididos por 2. Tá? Então, energia potencial armazenada num capacitor, capacitância, carga ao quadrado, divididos por 2. E, para terminar, vocês vão fazer esses exercícios, a página 51 e 59, e eu vou fazer agora com vocês o exercício 42. Ele é rapidinho. Então vamos lá.
Um capacitor ligado aos terminais de uma bateria de 12 volts armazena carga de 60 nanocoulombs. Calcule a capacitância do capacitor. É bem estranho, né? Capacitância do capacitor, mas é assim. Então, separando os valores, nós temos a DDP de 12 volts, temos a carga de 60 nanocoulombs, ou 60 10 a menos 9 coulomb. Calculando a capacitância, é carga sobre DDP. Então, substituindo aqui os valores, chegamos a 5 vezes 10 a nona coulomb por volts, ou 5 nanofarad. Ok? Então, 10 a menos 9 é nano, então nós temos 5 nanofarad. E a energia potencial, também nós temos os valores, a capacitância e a DDP, só substituir. Então, substituindo, chegamos a 360, 10 a menos 9, ou, em notação científica, 3,6, 10 a menos 7 joules. Então, a energia armazenada dentro desse capacitor é de 3,6, 10 a menos 7 joules. Ok? Então, fica os outros exercícios para vocês fazerem. Depois eu vou passar o gabarito para vocês e mais uma atividade valendo nota. Ok? Bons estudos, meninos. Beijos e até a próxima. Tchau!